Eu quero aproveitar essa conexão maravilhosa com louvor, porque é disso que a gente tem falado aqui exatamente aos domingos à noite. Eu quero entrar direto na palavra. É um pouquinho disso que nós falamos nessa ministração, sabe? Daquilo que eu e você precisamos entender. Para que fomos criados? Você entende, querido, que a palavra de Deus, né, ela tem uma função. Na verdade, ela tem duas funções na nossa vida, a palavra de Deus. Nos ensinar algo, para que a partir desse ensino a gente mude a nossa maneira de pensar e, consequentemente, mude a nossa maneira de viver. É assim. Uma informação, esse é o princípio da palavra de Deus. Uma informação, ela gera um pensamento. E um pensamento gera uma crença. Uma crença gera uma declaração acaba com tudo isso, uma crença, um pensamento, uma declaração, tudo isso se converge em uma atitude. Estava conversando exatamente sobre isso com o Eduardo, na hora do almoço, Eduardo Silva. A gente estava analisando algumas atitudes da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha 12 anos que ela padecia com aquela enfermidade. Imagina uma mulher no seu ciclo menstrual constante durante 12 anos. Essa era a situação daquela mulher, sem parar, 12 anos. As mulheres sabem o que é isso. Fraqueza, é praticamente uma hemorragia constante, muita perda de sangue. E ela estava 12 anos naquela condição, queridos, e a Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o dinheiro com o médico, não tinha mais esperança. Você está entendendo? Então, qual era o pensamento dela? Qual era a mentalidade dela? Vou morrer assim. Eu vou morrer nessa situação, não vai mudar. De repente tem alguma situação na tua vida que tu está olhando, cara, isso aqui não vai mudar. Entra ano, sai ano, eu estou esperando a transformação disso. E era a declaração dela, provavelmente. Eu estou fazendo, a Bíblia não diz, mas eu estou fazendo uma conjectura. Será que você pode entrar na história bíblica comigo? Você quer entrar comigo na história bíblica? Vamos entrar. Aquela mulher tinha 12 anos, para pensar numa pessoa 12 anos com um problema. A Bíblia diz, eu falei disso aqui, um tempo desse aí, já não lembro em que encontro que eu falei, mas a bênção que demora, adoece o coração. Eu falei disso aqui já, está lá em Provérbios. Então imagina 12 anos ela gastando dinheiro e na médica e ninguém resolvendo o problema dela, gente. Você acha que ela tinha alguma esperança? 12 anos vivendo uma hemorragia constante. Mas aí tem um versículo lá, então provavelmente, cara, aquela informação e aquela vida que ela vivia gerou uma mentalidade, uma maneira de pensar, eu vou morrer nessa situação. Era assim que ela pensava, e provavelmente era isso que ela declarava, era isso que ela acreditava que ia morrer naquela situação, e de fato ela ia, só que houve uma informação nova, chegou. Porque a Bíblia diz assim, ela ouviu falar de Jesus. É isso. Uma mulher que estava sem esperança, ela ouviu o seguinte, tem um camarada aí que está curando todo mundo. Uau! Aquela nova informação gerou um novo pensamento, uma nova mentalidade. Eu vou morrer assim, agora mudou. Eu tenho uma chance, uma esperança. E a Bíblia diz que o pensamento gera uma crença. Ela pegou aquele pensamento e ela creu. Como que eu sei que ela creu? Através da declaração. A Bíblia diz, dizia consigo mesmo, eu vou tocar e eu vou ficar curada. Meu Deus, de onde saiu essa declaração? De uma informação, de um pensamento, de uma mentalidade, de uma crença, que resultou em uma ação. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é isso. Então, quando a gente ministra a palavra de Deus daqui, é para trazer para você uma informação de algo.
E isso tem que se tornar um pensamento, uma mentalidade para você, uma crença. E através disso tem que se tornar também a tua declaração. E isso é que vai transformar a minha e a tua vida, está entendendo, querido? Então é isso, a gente tem falado aqui os domingos à noite sobre verdadeiros adoradores. Para quê, pastor? Para quê? Para quê? Para mudar a maneira que você adora a Deus. Para que você tenha entendimento do que é adoração. Para que você tenha entendimento do que a adoração pode proporcionar na tua vida. E a gente já falou muita coisa aqui, inclusive na semana passada falamos da adoração que vem, do louvor que vence batalhas. Não se imaginava ali em 2 Crônicas 20 que Josafá ia vencer aquela guerra cantando, gente. Está entendendo? E foi assim, foi dessa maneira. Então tudo que nós temos falado com relação à adoração é para isso. Para mudar a tua maneira de adorar a Deus, para você entender que a tua adoração não depende de circunstâncias externas, cara. A tua adoração não depende de tempo favorável. E tudo isso vai construindo em você uma nova mentalidade, ou seja, uma nova maneira de pensar. E hoje a minha proposta é fazer você entender que a minha adoração e a tua adoração não é um momento na igreja na hora do louvor. A adoração é um estilo de vida. Em tudo que eu faço, eu estou adorando. Nisso que nós cantamos, a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu decido entregar a minha vida na mão dele, então eu não vivo mais. Uma vez, cara, que eu tenho vida agora espiritual, porque eu não tinha. Então agora eu decido entregar a minha vida àquele que me deu vida. Sabe? Foi o que Paulo falou, olha, eu estou crucificado com Cristo, cara. E já não vivo mais eu. O que você está falando? O que você está falando, Paulo? O que você está falando? Você não vive mais? Mas eu estou te vendo vivo. É porque Cristo vive em mim. A gente só tem vida porque Ele vive em nós, cara. E quando Ele não vive em nós, a gente só tem aparência que vive. Porque foi o que Ele falou para aquela igreja de Apocalipse. Ó, conheça as tuas obras, você tem fama de que vive, mas está morto. Uau! Porque Cristo não estava vivendo neles. Então, se Cristo não está vivendo em mim, eu só tenho aparência que estou vivo, mas estou morto. Pastor, Cristo, Ele quer me anular, então? Ele quer anular minha personalidade? Então, para Cristo viver em mim, agora eu vou virar um vegetal. Porque eu não tenho mais direito de pensar, de ter a minha opinião, de ter a minha personalidade. Ele quer me anular. Não, Ele não quer te anular. Ele quer que você seja uma expressão viva da personalidade dEle. Ele quer que eu e você sejamos uma expressão viva dEle sobre a face da terra. As pessoas vão conhecer como Jesus é, se relacionando com você. As pessoas vão conhecer como Jesus é, se relacionando contigo. É desse jeito. Então, adoração como estilo de vida, em tudo que eu faço, está escrito, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Olha só, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer comais, quer bebais, eu não vivo mais. Como nós lemos aqui em Colossenses, a minha vida está com Ele. Isso é adoração. É quando eu decido abrir mão da minha própria vida, o que significa o quê, gente? Minhas vontades, meus desejos e tal, por causa dele. Ah, pastor, por mim eu resolvi essa situação, sabe? Desse jeito, então abre a mão disso. Você não vive mais, você morreu. Eu também. Você acha que eu não enfrento situações que eu gostaria de resolver de outra forma?
Você acha que porque eu estou aqui em cima eu estou isento de problema? Pelo contrário, eu sou um alvo. E os problemas batem na minha porta todo dia. Todo dia, queridos. O inferno se levanta mesmo. Porque mangueira sem manga, ninguém taca pedra. Árvore seca, vai tacar pedra para quê? Agora, quando está cheio de manga, a gente está com a pedra porque a gente quer pegar uma manga dali, né? Então, eu e você vamos ser alvos porque a nossa vida está frutificando. Você está entendendo isso? Quando a gente estava quebrado, quando a gente não tinha nada, ninguém se preocupava com a gente. Aí tu começa a vir para a igreja, começa a entregar a tua vida a Jesus, começa a ajeitar isso, começa a ajeitar aquilo, aí já começa os levantes das trevas. Virou crente agora. Virou crente agora. Virou crente. Está pensando que vai dar jeito? E tal vai dar jeito, porque o jeito foi dado há 2022 anos atrás. Já deu jeito. Já deu jeito, querido. Então começa, aí a pessoa, já cansei de ouvir, pastor, quando eu não era da igreja eu não tinha essas lutas não. Eu sei, bem-vindo ao time, escolha a sua posição e tome lugar. Porque você estava num sistema do qual você fazia parte, eu também. Vai ter luta? Não vai ter luta. Agora tu virou a casaca, tu mudou de lado, agora tu vai ter luta. Mas não é do ponto de vista assim, porque a vida ficou pior. É porque, por exemplo, nossa vida era treva. Era ou não era, Rodrigo? Está aqui um cara que eu conheço há 20 anos, a gente andou muito junto. Fizemos muita bagunça junto. Nossa vida era treva, não era? Então, quando tem treva, nós fizemos muita bagunça junto, gente. Eu e Rodrigo. Lá em 2001, 2002, 2003, quando a gente saiu do recrutamento, fomos servir junto na companhia de polícia do Batalhão Naval. Quando está tudo bagunçado, mas está escuro, ninguém vai ver bagunça? Não vê. Está tudo escuro, agora acende a luz. Meu Deus, que bagunça. Então, não ficou pior a tua vida quando você veio para a igreja, é que a luz acendeu. Vamos arrumar essa bagunça junto? Vamos embora. Só que demora, porque você não faz uma bagunça de um dia para o outro. É anos vivendo errado. Então agora, você também não vai arrumar de um dia para o outro. É praticar princípios da palavra, dia após dia, semana após semana, ano após semana, e as coisas vão se ajustando, amém? É isso. Então a nossa vida, sabe por quê, queridos? Porque Ele nos colocou algo precioso em nós, que é a natureza dEle. Então, quando a gente tem a revelação de que, caramba, eu sou filho de Deus, Ele não está com raiva de mim, Ele me ama, Ele deu a vida por mim, Ele quer o meu bem, Deus quer o meu bem. E isso é uma libertação para muita gente, que acha que Deus anda com uma mochila de raio nas costas, pronto para atacar raio no primeiro que errar. Deus não anda com mochila de raio nas costas. Deus, Ele é amor. E Ele nos amou, a ponto de entregar a sua vida por nós para nos transformar. Então, eu quero falar um pouquinho hoje, que vai ser bem rápido, né, Ronald? Rápido, vou falar rápido, vou falar... O Ronald fala que quando eu falo, vou falar rápido, bota pelo menos meia hora. Olha só. Apertei errado. Respondendo a Deus em... escuta essa frase que eu vou te falar. Adoração é a nossa resposta em fé à iniciativa divina. Então Deus teve a iniciativa de me salvar e de te salvar. Deus teve a iniciativa de te amar. E Jesus decidiu morrer por nós quando ainda éramos. Então a iniciativa foi tua? A iniciativa foi de quem? Foi dele. É a ponto dele dizer assim, não escolhestes vós mas eu escolhi a vocês.
Aí a gente tem essa mística na igreja, eu vou aceitar Jesus, que vai aceitar Jesus nada, cara, ele que já te aceitou. Você só tem que agora levantar a mão para reconhecer, mas ele já te aceitou primeiro. A iniciativa é dele. Você está entendendo? Então a minha vida de adoração agora, uma vez que ele teve a iniciativa de me amar, de me resgatar, de me trazer vida, então agora eu vivo para responder a ele em adoração. É uma resposta. A adoração é uma resposta à iniciativa. É como se tipo assim, Ronald fizesse algo por mim, cara, grandioso, me livrasse de uma situação muito difícil e tal, cara, eu vou ficar eternamente grato, e a minha resposta a ele vai ser, cara, toda vez que você precisar, eu estou aqui e tal, vou viver para te agradar de certa maneira e tal. Foi isso. Eu e você, cara, estávamos numa condição terrível. A humanidade toda estava condenada ao inferno, gente. A gente estava indo para o lago de fogo mesmo. Não é história não, a gente ia morrer, ia viver eternamente queimando. Era real, a nossa situação era real. A palavra salvação não é à toa não, nós fomos salvos. Salvos de quê, pastor? Do inferno. Porque o pecado de Adão, a Bíblia diz, passou a todos os homens, e todos pecaram, e destituídos, afastados da glória de Deus. Você está entendendo isso? Então Jesus, ele vem, ele morre no meu e no teu lugar, e ele nos salva, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. E todo aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu quero dizer, você não terá a vida eterna, você tem a vida eterna habitando em você. Então essa vida que eu e você recebemos, agora eu vivo para adorar aquele que me deu vida, uma vez que eu estava perdido, a gente estava ferrado, gente, a gente estava lascado mesmo. A gente ia para um lugar bem feio. Então quando eu agradeço a Deus diariamente, Senhor, obrigado, porque eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei e eu entreguei a minha vida a Ti. Obrigado, porque tem muita gente que ouve e não entrega a sua vida. Você é um privilegiado porque você creu. Você é um privilegiado porque você creu na mensagem do Evangelho e entregou sua vida a Jesus. Você está livre da condenação eterna. Olha que maravilha, isso não é motivo para a gente agradecer? Meu Deus, isso é poderoso. Então, é uma resposta agora, você está entendendo? Então, tudo que eu faço agora é me recordando de alguém que me livrou de algo terrível. Está dando para compreender, igreja? Está dando para entender bem claro? Está bem explicadinho? Arroz com feijão, amassadinho? Não precisa nem mastigar? A ideia é essa, para você entender. Porque aí, cara, quando eu entendo isso, brota logo um sentimento de gratidão no meu interior. Obrigado, Jesus. Porque quando eu leio, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro lá, que está um de cada lado do abismo, eu agradeço a Deus, cara, porque a gente está do outro lado. Porque depois não daria para atravessar. E o rico fala assim para Lázaro: Pai Abraão, preste atenção, ele tem consciência. Ele sabe quem é Abraão, ele está com todos os seus sentidos, ele está sentindo calor, ele está sentindo sede, e ele está lá inteiro, porque ele diz assim, ó, manda que Abraão molhe o quê? A ponta e coloque aonde? Então, espiritualmente, nós somos muito semelhantes a esse corpo aqui. Não pensa que espiritualmente você é uma nuvem, um vulto. Não, você é muito semelhante a isso aqui, a ponto da Bíblia dizer que nos reconheceremos. A luva foi feita para a mão ou a mão foi feita para a luva? Então, assim como o corpo foi feito para abrigar o espírito, então Deus fez o molde conforme o modelo que ia entrar. Quando ele disse façamos, o teu espírito já existia, você é eterno. Então ele fez o boneco para botar o quê?
o espírito dentro. Então ele fez conforme o modelo que ele tinha. Então o nosso corpo é uma... Pai Abraão, pede ao Lázaro que molhe a ponta do dedo aqui, porque eu estou aqui sendo atormentado. Cara, quando eu leio essa parábola, eu agradeço a Deus que nós não estamos mais no lugar de tormento, gente. Nós não vamos para esse lugar, e isso é motivo da gente agradecer todo dia. Então essa vida que Ele nos deu, uma resposta. E justamente porque Ele nos deu vida, a nossa resposta é uma resposta viva, respondendo a Deus de maneira viva, é o que está escrito aqui, ó. Mas vem a hora e já, em que os verdadeiros adoradores, em espírito e em, porque são estes que o Pai procura para seus. Aí ele passa no verso 24, Deus é, e importa que os que o adoram, adorem. Quero falar um pouquinho a respeito de adorar em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que a Bíblia define Deus como espírito, gente. Deus é espírito. Então por aí a gente já pode ter uma noção do que é adorar a Deus em espírito. A Bíblia também define que Deus é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus é espírito e Deus é a verdade. Então espírito e verdade são partes da natureza de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Vou repetir. Espírito e verdade são partes da natureza do próprio. E eu disse que essa natureza veio habitar em nós, quando nós recebemos vida, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, a vida vem habitar em nós, e a vida habitando em nós é a natureza de Deus em nós. Então, o Espírito e a verdade habitam dentro de nós. Então, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar a Deus de maneira viva, porque é a vida que Ele nos deu, que nos dá a possibilidade de adorá-lo em espírito e em verdade, que é a própria natureza dEle habitando em nós. É por isso que está escrito, até mesmo o desejo de te adorar, vem de ti, porque vem da natureza dEle em nós, que é espírito e é verdade habitando em nós. Vem dEle. Você está entendendo, sim ou não? Adorar a Deus em espírito e em verdade é isso. Porque essa vida que nós recebemos é graça. Está escrito aqui, ó, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, ao contrário de vida, gente. Era a condição que nós estávamos por causa do pecado. E não poderíamos adorar a Deus em uma condição de morte, gente. Porque a morte nada mais é, olha aqui para mim, a morte nada mais é essa morte espiritual aqui, da qual fala que é o salário do pecado. A morte nada mais é do que a ausência da natureza de Deus. Então, como um morto espiritual vai adorar a Deus em espírito e em verdade, se a natureza de Deus, que é espírito e verdade, não habita nele? Os mortos não podem adorar. E aí você começa a entender a importância da tua adoração, porque se nós como igreja não adorarmos a Deus, ninguém adora. O mundo não vai adorar. Nós fomos criados, gerados, transformados para adorar a um Deus vivo. Meu Deus, isso é muito poderoso. Mas o dom gratuito de Deus é o que, gente? Em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu lembro que eu falei da vida eterna, a vida que você tem, a natureza de Deus habitando em você, que é espírito, que é verdade, que te possibilita a adorá-lo. Somente seres espirituais vivos podem adorar a Deus de maneira só.
Cara, se você entender isso aqui, você vai ver, não tem como a igreja terceirizar isso. Adoração é papel nosso, adoração é coisa nossa, adoração é particularidade nossa, adoração é característica nossa, adoração é privilégio nosso, adoração é honra nossa a Ele. Não podemos abrir mão disso, queridos. Você só tem vida para isso. Só para isso que você um dia entregou sua vida a Jesus. É você entregar a vida a Jesus, é você declarar assim: agora eu quero viver para te adorar. Eu não quero mais viver, sabe por quê? Porque o homem ele é criado para adorar. Eu já te falei isso aqui. Por que o estádio de futebol está cheio? Porque existe um vazio no homem que ele quer preencher com coisas, diversas situações. Então ele ama o time de futebol, ele mata, morre, ele briga por causa do time de futebol. Tem gente que adora artistas, atores, cantores, tem gente que adora jogadores, tem gente que adora políticos, tem gente que adora tudo. Eu e você adoramos ao Deus vivo. Ele ocupa o espaço no nosso coração. Porque você foi criado para isso, você está entendendo, querido? Então, um homem morto espiritualmente, ele busca alguma coisa aí, mas não encontra. Fica nesse rame-rame a vida toda, nada preenche, nada preenche, nada preenche, de bagunça em bagunça, noitada, noitada, bebida e bebida, drogas, e cada vez isso aumenta mais. Está querendo o quê? Está querendo preencher um vazio que só será preenchido na adoração a Deus. Você entende isso agora, quando você te encontra com o teu Criador, cara, e Ele entra no teu interior, Ele preenche o teu vazio, você entrega a tua vida a Ele, nunca mais você se sentirá vazio de nada. Acabou, você agora encontrou, eu encontrei. Você está falando com alguém que vivia também buscando prazeres aí fora. Eu não sou santinho não, e eu não estou apontando o dedo para você não, estou falando de uma realidade que a gente vive. Eu vivi isso, ninguém me contou, eu vim de lá. Eu me converti aos 25 anos de idade, gente. Então eu vivi lá, eu vivi desse outro lado, eu sei o que eu buscava, eu sei o que eu fazia. Nunca paguei aqui uma imagem de perfeito para ninguém, não sou perfeito, nunca serei. Mas eu tive um encontro com Jesus, você também. Recebemos vida e agora andamos para adorar, vivemos para adorar a Ele. Cara, aleluia, é um sacrifício vivo, está escrito. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício morto, amém? É sacrifício o quê? Porque Ele te deu vida. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto de vocês, quando vocês adoram a Deus de maneira viva. Então, adorar a Deus é uma resposta viva à iniciativa dEle. Já pode vir do louvor, vai ser rapidinho, já estou terminando. Você está entendendo isso nessa noite? Sim ou não, querido? A gente vai adorar, vamos ter um tempo de adoração aqui daqui a pouco. Eu estou preparando o teu coração, para você se entregar na adoração viva, de maneira viva a Ele. E a gente aprender, olha aqui para mim, isso é uma cultura que precisa ser desenvolvida no nosso coração. Adorar a Deus é uma cultura de adoração que a gente tem que desenvolver. Isso vai mudar a nossa vida. Isso vai mudar, não é mudar só o momento de louvor na nossa igreja, claro que vai mudar, porque a gente vai chegar aqui com uma consciência diferente do momento da adoração, mas vai mudar principalmente a minha e a tua vida, quando você entender que você foi criado e tem vida, e a sua vida é uma expressão de adoração a Ele constantemente. Em tudo que você faz, em tudo que você faz no teu dia a dia, tudo. Deus, Ele está atento a cada detalhe do teu dia, e tudo que você faz é uma expressão da tua adoração a Ele ou não. Ele te deu vida, Ele nos deu vida, você está vivo. Adoração é isso aí. Olha só o que diz Marcos 12, 27 na parte A. Ele não é Deus de, mas de... Ele é Deus de vivos, queridos, aleluia. Ele é Deus dos vivos, vivos espirituais, dos quais Ele deu vida. Meu Deus, isso é muito poderoso.
Então é o que eu falei aqui, ó, adoração é uma questão de só alguém vivo, espiritualmente falando, pode adorar a um Deus que é aleluia. Você está entendendo isso? A vida que você tem deve se convergir em uma expressão de adoração ao Deus vivo e ao Deus que te deu vida. A tristeza de Deus, queridos, eu não vou dizer tristeza de Deus, que é uma heresia da minha parte, que eu acho que Deus não fica triste, mas apesar que a Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo, então de repente ele pode se entristecer, não sei, mas de repente o ser humano que ele criou e está vivendo sobre a face da terra, passar toda a trajetória da sua vida sem adorar a Ele, que é para aquilo que Ele foi criado, é uma coisa que está fora de propósito. É a mesma coisa que você comprar uma geladeira e deixá-la fora da tomada a vida toda, comprar uma televisão e nunca ligar, comprar um carro, nunca andar. Uma doideira, né? É o homem sem Deus na terra. Um homem sem Deus na terra nunca será a expressão completa daquilo que ele foi criado para ser. O homem que ele passar toda a trajetória da sua vida sem ter um encontro com Jesus, ele nunca será aquilo que ele foi criado para ser. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus vivo. Ele ama você do jeitinho que você é. Por isso ele deu a própria vida para você, que você tenha vida. Como está escrito: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos deu vida. Cristo nos deu vida. Nós ressuscitamos com Cristo quando Ele ressuscitou. Então é o meu último slide agora. Até a chegada da ressurreição de Cristo, nenhum homem de fato poderia adorar a Deus, porque quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e tivemos vida, e é nessa vida que agora a gente vai expressar a nossa adoração a Ele. Amém, igreja? Você entendeu isso? A sua vida precisa ser uma expressão de adoração a Deus. É só para isso que você está vivo, para adorar Ele em tudo que você fizer.